Uma grande guerra está prestes a acontecer no mundo de One Punch Man. Uma guerra entre imortais e um ser de dimensões superiores. E o Saitama é a peça principal dessa guerra. Em One Punch Man existe um deus escondido nas sombras, que está sempre dando poderes para os seus seguidores. Até o momento, esse é o chefão final de One Punch Man, que o Saitama enfrentará. Através de cubos que estão espalhados pelo universo e pelas dimensões, é possível entrar em contato direto com esse ser de dimensões superiores. Caso não seja digno de seu poder, a sua vida é confiscada. Através da profecia encontrada pelo Orochi, o rei dos monstros, conseguimos ver que esse deus existe há muito tempo, desde a existência dos dinossauros e do surgimento da raça humana. Ele acompanhou os primeiros passos da humanidade e da criação dos seus próprios deuses, e podemos ter a confirmação disso quando olhamos uma página extra do capítulo 138 do mangá. Ali conseguimos ver um dos cubos de Deus em um cenário referente ao Egito Antigo. Os humanos faziam sacrifícios em troca de milagres e de poderes. Eles pensavam que essas bênçãos eram originárias dos deuses de sua cultura, como por exemplo, o deus do sol, quando na verdade quem estava por trás de todas essas bênçãos era esse deus. De acordo com os capítulos atuais, esse deus é um ser que pode conceder poderes de luz para os seus avatares. E um dos primeiros personagens a manifestar esferas de energia foi o Vaccine Man. No primeiro capítulo do mangá ele já aparece tacando fogo no parquinho, explodindo prédios e bairros inteiros. E quando ele estava prestes a atacar uma garotinha, o Saitama apareceu na hora para salvá-la. A partir daquele momento, Vaccine Man começou a se proclamar como sendo uma força da natureza, uma forma de vida gerada pela própria Mãe Terra, a partir da poluição contínua provocada pela raça humana. E há dois pontos que podem sugerir que esse monstro tem uma ligação com o deus de One Punch Man. Primeiro, são as suas esferas de luz. Yusuke Murata uma vez já foi questionado sobre essas esferas de energia, e ele respondeu que essas esferas de luz são as mesmas esferas que o mendigo imperador consegue usar. O mendigo imperador que ganhou essas esferas de luz desse próprio deus. Ou seja, Vaccine Man também estava usando poderes divinos. O segundo ponto está na sua fala, quando ele diz que ele é uma força da natureza, a ira da Mãe Terra. Uma frase bastante semelhante ao que o Garou Cósmico e a Centopeia Eremita falaram na sua primeira aparição. Fomos mandados aqui para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus, pela encarnação de nosso Pai, a Terra. Então, a partir desses pontos, podemos considerar que o Vaccine Man é um monstro filiado a esse Deus. Mas além do mendigo imperador, o Vaccine Man não foi o único a manifestar essas esferas de energia. Chose era um lutador de artes marciais que pertencia a um clã de pessoas que se dedicavam a criar uma genética perfeita e pura para criar uma raça superior. Durante o torneio da super luta, o Chose se transformou em um monstro ao comer uma célula monstro que o Goketsu ofereceu. Ele ficou vermelho e ganhou um par de chifres. E durante a sua luta contra o Suiryu, ele também conseguiu utilizar o mesmo tipo de esfera de luz que o mendigo imperador e o Vaccine Man utilizaram. Uma grande semelhança entre esses três personagens é que eles estão sempre com um enorme rancor da humanidade. Parece que esse deus admira esse tipo de comportamento. Com a própria confirmação do Murata de que ele usa o mesmo tipo de poder que o Vaccine Man, podemos dizer que esse cara também estava usando os poderes divinos. Pelo menos é isso que podemos teorizar. O mendigo imperador já foi um funcionário de uma empresa, mas acabou sendo demitido após uma festa de boas-vindas a novos funcionários por ser acusado de assédio sexual, pois o seu gerente o forçou a ficar pelado na frente de todo mundo. Sem emprego e sem casa, ele se tornou um mendigo da Silva. Vivendo em um parque, ele começou a ter uma nova perspectiva da vida. Ele percebeu que a humanidade não é nada além de uma existência insignificante nessa grande terra. E aos poucos ele sentiu que não pertencia a essa sociedade. Os humanos abandonaram o ecossistema criado pela Mãe Terra, o mundo criado por Deus. O mendigo imperador não queria mais viver nesse mundo governado por humanos egocêntricos. E a melhor forma que ele encontrou de fugir dessa realidade de coexistir com a Mãe Terra foi a morte. Mas nesse momento, antes de se matar, Deus apareceu diante dele em uma forma quase que transparente. E lhe disse: "Você está certo, humanos são tolos, mas você não precisa morrer. Eu lhe darei poder. O que fazer com esse poder, você já deve saber." E foi assim que o mendigo imperador conseguiu seus poderes divinos. Ao que podemos notar, as esferas de luz são um aprimoramento básico para aqueles que não possuem muitas habilidades, ou poder para serem aprimorados com os poderes divinos. Essas esferas de luz são apenas o mais básico dos poderes desse deus. O fim do mendigo imperador foi um pouco brutal, quando confrontado pelo Zombie Man sobre quem é Deus e como ele ganhou seus poderes. Instantaneamente, uma enorme figura apareceu bem em cima da lua e confiscou os seus poderes e a sua vida. O mendigo imperador foi julgado em um local bem parecido com o Éden. Ele foi expulso do paraíso quando estava prestes a falar sobre quem era aquele ser. Quando ainda estava no colégio, a Psychos, ao lado da Fubuki, faziam parte de uma sociedade de pesquisa paranormal. Naquela época, a Psychos admirava muito as habilidades de vislumbrar o futuro da velha Shibabawa. Então, ela logo começou a pesquisar sobre uma
uma nova habilidade, o terceiro olho que vê o futuro. Mas ao ver o futuro, a Psycho simplesmente enlouqueceu e decidiu criar a Associação dos Monstros. Mais tarde, durante o arco da Associação dos Monstros, o que havia sobrado do Orochi, o Rei dos Monstros, foi até a Psycho para se fundir com ela. No entanto, aos poucos a sua consciência estava sendo dominada pelo monstro, e foi nesse momento em que aquele deus apareceu e lhe deu poderes. Embora sentisse medo, logo ela teve uma iluminação sobre o seu destino. Ao ganhar poderes divinos, ela começou a pensar na ideia de absorver tudo ao seu redor e se tornar a própria Terra. O fim para os seres com intelecto já é algo predestinado desde os tempos em que o primeiro homem e a primeira mulher andaram sobre a Terra. E enquanto lutava contra Tatsumaki, vemos mais uma vez uma frase bastante semelhante ao que os outros personagens desse vídeo disseram: dê tudo de si para resistir à vontade da Terra, escolhida pelo próprio Deus. Com os poderes divinos, ela ficou tão poderosa que foi capaz de cortar uma parte da superfície do planeta com um feixe de energia. Ao ser derrotada, ela acabou sendo capturada pela Associação dos Heróis e agora estava prestes a ser vendida por uma organização chamada Tsukuyomi. Essa é a mesma organização que fazia experimentos na Tatsumaki e na Fubuki quando crianças. A Tsukuyomi estava atrás da Psycho por causa de sua habilidade de ver o futuro, mais especificamente o terceiro olho. Essa organização provavelmente sabe da existência de Deus, pois o seu nome se refere a um deus da lua. E quando olhamos as referências à mitologia japonesa, temos também o que pode ser uma representação de Amaterasu, a deusa do sol. No capítulo 138, vemos um ser gigantesco isolado no subterrâneo, onde costumava ser a base dos monstros, uma referência à deusa do sol que uma vez decidiu se esconder dentro de uma caverna celestial. Há também uma representação do Susanoo, o deus das tormentas, que apareceu para o mendigo imperador, mas falaremos mais disso ao decorrer do vídeo, e por isso que é muito importante que você fique até o final dele. Enfim, graças a Tatsumaki e a Fubuki, a Psycho não foi capturada pelos cientistas da organização Tsukuyomi, e agora ela permanece escondida junto com a Fubuki. O que ela viu no futuro ainda é um mistério, e eu acredito que não vai levar muito tempo para isso ser revelado. Depois do Saitama ter derrotado Orochi, o Rei dos Monstros, uma enorme centopeia apareceu a partir do mesmo buraco que aquele ser estava escondido. A centopeia eremita e a água natural maligna foram enviados para destruir os punhos que se voltaram contra Deus, o Saitama no caso. A centopeia eremita e a água natural maligna fazem uma referência direta aos seres bíblicos. Centopeia eremita como Behemoth e a água natural maligna sendo o Leviatã. Até aqui fica claro que o Oni adora fazer referências bíblicas. Uma coisa interessante sobre a centopeia eremita é que o seu surgimento diversas vezes já foi predestinado, e o Murata apagou o capítulo que profetizava o seu surgimento. Quando a gente dá uma olhada lá na primeira versão da luta do Child Emperor contra o Homem Fênix, conseguimos ver uma parede com um desenho de duas centopeias, ou de apenas uma centopeia extremamente gigante dando a volta no planeta Terra. Há também uma outra figura nessa imagem, um ser com 4 braços segurando espadas. Existe também uma outra pista de que a centopeia eremita iria aparecer mais tarde. No altar de sacrifício do Orochi conseguimos ver uma centopeia enrolada ali embaixo, indicando seu futuro surgimento. A centopeia eremita era tão forte que ela foi capaz de lutar contra o Garou e o Metal Bat ao mesmo tempo, mas no fim ela acabou sendo derrotada pelo Garou, sendo cortada ao meio. A água natural maligna é um ser que foi criado acidentalmente a partir dos experimentos da Psycho. Esse monstro era tão poderoso que era quase impossível de controlar, e como uma solução temporária, a Psycho decidiu aprisionar esse monstro em um tanque, até que ele foi solto durante a invasão à base dos monstros. A partir daquele momento, esse monstro só foi se fortalecendo cada vez mais, chegando ao ponto de conseguir se fundir com o oceano e se tornando o monstro Água do Oceano Maligno, com um nível de ameaça desconhecido. Esse monstro só foi parado graças ao Saitama com um soco sério, partindo o oceano ao meio. Mas depois de um soco do Saitama, esse monstro ainda conseguiu sobreviver, ficando do tamanho de uma poça d'água. No fim, ele acabou sendo engolido pelo Pig God. E para eu saber que você ainda tá aqui, me conta aí, quem você seria no mundo de One Punch Man? Ó, o Saitama não vale. Você seria o Garou? O King? Me conta aí nos comentários, eu vou dar um like. O Garou é um artista marcial extremamente talentoso. Com apenas 18 anos, ele conseguiu derrotar diversos heróis da classe A, e até mesmo alguns heróis da classe S, como por exemplo o Darkshine e o Tank Top Master. Os seus poderes realmente começaram a evoluir a partir do momento em que a sua monstrificação se iniciou. Depois de ter sido derrotado pelo Orochi, o Garou foi aprisionado. Até que então, acidentalmente, o Puripuri o encontrou e acabou levando uma bela surra do Garou, que ainda estava inconsciente. E esse cara só foi acordado depois de ter levado umas boas porradas do Darkshine.
Durante a sua luta, temos a mensagem de que o seu limitador estava começando a quebrar. A partir desse momento, o Garou começou a sofrer diversas transformações físicas, e a cada transformação mais forte ele ficava. Mas ele ainda não era capaz de bater de frente com a força esmagadora do Saitama, e foi aí que Deus entrou em ação. Com a aparência do Silver Fang, ele tentou manipular o Garou para que ele se tornasse o seu avatar, mas isso não deu muito certo. O Garou não apertou diretamente a sua mão, ele conseguiu pegar os seus poderes sem perder a sua consciência, dando um tapinha nela. E mais uma vez, Deus havia encontrado mais um lutador para combater os punhos que se voltaram contra Deus. Até o momento atual do mangá, podemos dizer que o Garou foi o avatar mais poderoso de Deus, pois a sua principal habilidade era copiar todas as técnicas do universo e também a sua força. Mesmo tentando acompanhar o ritmo do Saitama com essa habilidade, ele ainda foi ultrapassado com muita velocidade. Mais tarde, ao entrar em um consenso, o Garou decide parar com a luta para ensinar o Saitama a voltar no tempo, assim corrigir todos os erros daquela linha temporal. Porém, ao fazer isso, Deus o castigou, retirando seus poderes e também a sua vida. O Garou havia falhado com a missão e se juntou com os punhos que se voltaram contra o próprio Deus. Ao voltar no tempo, Saitama atingiu o Garou com seu soco zero e expulsou os poderes divinos do Garou para fora. A história do Void se inicia 18 anos antes do início da história principal. O Void estava lutando contra um dos seus discípulos da Vila Ninja que havia se transformado em um dos servos daquele deus. Ele estava com um cubo em mãos. Com a ajuda do Blast, o Void conseguiu derrotar o seu próprio discípulo, e ali mesmo ele decidiu se juntar ao Blast para descobrir mais sobre esse deus e também para se vingar. Ao se aproximar do Blast, logo o Void pediu para que a sua irmã, Luna, o espionasse, coletasse o máximo de informações sobre o Sith, a Fundação Agony, que seria responsável pelo surgimento da Associação dos Heróis, e também descobrir quem é o cientista genial que trabalhava com Blast. Com o decorrer da missão, a Luna acabou se casando com Blast e eles tiveram um filho chamado Blue. Em algum momento da história, a Luna foi morta por um representante de Deus. No começo, o Void suspeitou que Blast teria permitido a sua morte após saber que ela era uma espiã. E isso foi muito estranho, pois ela estava próxima de descobrir quem era o cientista secreto do Blast. Mas devido ao luto do Blast, logo o Void se afastou dessa ideia. Enquanto explorava um templo ao lado do Blast, um dos cubos de Deus entrou em contato com o Void. E naquela dimensão, o Void foi influenciado por Deus a aceitar os seus poderes, utilizando rostos familiares. Depois de se tornar um servo de Deus, ele e o Blast se enfrentaram. O Void levou uma baita surra e ficou diversos anos adormecido dentro de uma cápsula de recuperação, até o dia em que o Garou perdeu seus poderes divinos. Enquanto os poderes do Garou se esvaíam, o Void lá no céu estava absorvendo seus poderes, e naquele momento o Void conseguiu recuperar a sua consciência graças aos poderes do Garou, e logo o Void bolou um plano para derrotar Deus. Com os cubos ele iria aumentar o número de representantes, avatares ao máximo, e no fim ele trocaria a própria vida para dividir os seus poderes que ele pegou do Garou com o seu próprio exército, pois assim eles estariam fora de seu controle mental, e dessa forma aquele exército enfrentaria Deus. Mas antes que ele pudesse concluir esse plano, diversas coisas aconteceram, como por exemplo a luta dele contra o Blast. O Void, ao conseguir absorver os poderes do Garou, ganhou a habilidade de realizar um corte dimensional. Ele sobe para uma dimensão superior e ali decide qual dimensão ele cortará com a sua lâmina. Void também adquiriu a habilidade de manipular o próprio espaço como se fosse uma simples cortina. Na primeira versão do capítulo 196 do mangá, vimos o Blast falando que o Void é o único que possui a habilidade para abrir a caverna de pedra celestial, o portão para a dimensão de Deus. E esse era um dos motivos do Blast querer tanto trazer o Void para a forma humana novamente. E aqui voltamos novamente para a mitologia japonesa. A caverna de pedra celestial é um local da mitologia japonesa chamado de Amano Iwato. É a caverna que a deusa Amaterasu, deusa do sol, usou para se esconder depois dos maus comportamentos de Susanoo, o deus das tormentas. Para tirar Amaterasu de sua caverna, os outros deuses do Shintoísmo decidiram dar uma festa do lado de fora da caverna para atraí-la para fora. E ao sair, o mundo foi banhado em luz mais uma vez. E Void se encaixa exatamente nesse papel. Ele é a chave dessa caverna, possivelmente para libertar aquele deus que está escondido, e ao atrair aquele deus para fora de sua dimensão, o mundo pode ser iluminado mais uma vez. E é interessante pensar dessa forma quando vemos diversas referências ao cristianismo e ao shintoísmo. Os principais poderes
poderes desse deus de One Punch Man é a luz, e o Blast é o extremo oposto desse deus, pois ele é a própria escuridão. E Void nesse exato momento está lutando contra ele. A forma como esse deus pretende fazer essa purificação no mundo ainda é um mistério, mas a gente pode concordar que ele não é muito fã dos humanos, já que a maioria dos seres que ganharam o seu poder divino não tinham bons laços com a própria humanidade. Até aqui podemos presumir que existem 3 deuses em One Punch Man, ou pelo menos partes de um único ser. Talvez algumas informações desse vídeo fiquem desatualizadas com o tempo, já que é bem possível que o Murata redesenhe esses últimos capítulos de One Punch Man, mas de qualquer forma eu vou estar mantendo você atualizado. Você já se perguntou como foi a reação de cada um dos heróis ao descobrirem o verdadeiro poder do Saitama? Foi simplesmente insano, e eu vou estar deixando esse vídeo aqui para você assistir. Clica aí. Eu sou Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau!